Boa tarde, boa quarta não, gente, boa quinta. Boa quinta-feira, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais um tempo juntos, na live Tempos de Buscar. Estou chamando aqui algumas pessoas. Você também, se puder, já vai enviando aí o convite. Vai chamando alguém para estar junto com a gente. Desculpa, gente, acho que eu tô mexendo aqui no celular e tô esbarrando aqui no telefone. É verdade. Paz do Senhor, Delaine, boa tarde, seja bem-vinda, minha flor. É muito forte esse louvor. Uma geração que se preocupa em guardar azeite, meu Deus. Os momentos de oração. Eu creio. O arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará. O fogo arderá sobre o altar. O altar é a nossa vida. O altar é o nosso coração. O altar é a nossa rotina. O altar são os nossos dias, o altar é o nosso corpo apresentado como sacrifício vivo. A gente não pode achar que o altar do Senhor é só aquele altar da igreja. A gente precisa se ver como um altar onde o Senhor quer derramar, aonde o Senhor quer queimar, aonde o Senhor quer fluir, aonde o Senhor quer habitar. Deus não quer só visitar. Deus não quer só ter encontros pontuais, mas Deus quer ser habitação. Deus quer fazer com a gente o que Ele fez com Jacó, aleluia. Ele quer marcar nossa vida com Peniel, entre um antes e um depois. É isso que Deus busca, como foi com aquela mulher samaritana. Tem uma mulher antes daquele poço e tem uma mulher depois do encontro daquele poço, aleluia. É isso que Deus quer fazer com a gente. Então vamos orar. Já podemos começar. A paz, irmã Célia, seja bem-vinda, amada. Nós vamos ter um tempo de oração. Se você tem algum pedido de oração por alguém, pode colocar aqui. No finalzinho eu vou estar olhando, tá? Envia essa live para alguém que possa estar aqui conosco e vamos orar. Amém? Senhor, muito obrigado, ó Deus, por estar em mais uma live Tempo de Buscar. Senhor, eu te rendo graças, Senhor, porque tudo é teu, tudo é por ti e tudo é para ti, tudo é para o louvor da tua glória. Obrigado por esse dia, obrigada, Senhor, pelo alimento, obrigada, ó Deus, pela presença, pela doce companhia do teu Espírito Santo. Obrigada, Senhor, pelos recursos, ó Deus, pela internet, pela viabilidade, pelo celular, pela transmissão. Obrigada, Senhor, porque no nosso país, no Brasil, a gente ainda tem essa liberdade de usar as redes sociais para orar, para pregar, para dar uma palavra, para transmitir cultos. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra, Senhor, ela é vida para a nossa vida. Obrigada, Jesus, por nos deixar as sagradas escrituras. Obrigado porque nós cuidamos ter nela, Senhor, as fontes de vida, a vida eterna, Senhor. Obrigado porque quando a gente está errado, a Bíblia fala com a gente. O teu Espírito Santo nos confronta, nos alerta. Obrigado porque o teu Espírito nos ensina. Obrigado porque o teu Espírito Santo, ele não é somente um consolador. Ele é o consolador, mas ele também é intercessor. Obrigado porque o Espírito Santo é amigo, é conselheiro. Obrigada, Jesus, porque nós não estamos sozinhos.
O Senhor disse que estaria indo ao Pai, mas enviaria a pessoa do Espírito Santo. Obrigado porque a igreja, Senhor, se move no poder do Espírito. Obrigada, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu manifestar. Obrigada, Senhor, pela graça dispensada, pela multiforme graça dispensada a nós. A cada um de uma forma diferente, cada um com uma porção, cada um com a sua medida de fé. Mas, Senhor, todos sendo ali, Senhor, agraciados pela tua presença. Senhor, o que seria de nós sem a tua presença? Ó Deus, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. O ser humano, Senhor, tem tantas necessidades. As necessidades básicas, como saúde, alimentação, moradia. E tantas outras que são garantidas, Senhor, como um direito. Ó Deus, mas nós queremos declarar como salmista nessa tarde que não é só, Senhor, de pão, não é só de água, não é só de um teto para morar, não é só de uma roupa para vestir, oh, aleluia, não é só de uma joia para enfeitar, não é só de um calçado para pisar, de um carro para se locomover, meu Deus. Assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma tem sede de Deus. Assim a nossa alma tem sede de Ti, Senhor. Oh, Senhor, nossa alma suspira, Jesus. Oh, Senhor, porque só em Ti há descanso. Só em Ti há alívio. Só em Ti há bálsamo. Só em Ti há conforto. Deus, nessa hora, nessa tarde, eu quero Te pedir, visita cada um que entrou aqui nessa live, Senhor. Cada um que está com o seu coração aqui aberto. Jesus, para buscar a Tua presença, Senhor. Oh, Deus. Senhor, que o Senhor possa visitar a mente, o coração, o lar. Jesus, que o Senhor possa arrancar toda a preocupação agora. Toda a ansiedade, Deus. Tudo aquilo que tem roubado a paz. Tudo aquilo que tem tirado o sossego, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, derrama sobre nós nessa tarde, Pai. A paz que excede todo entendimento, guardando os nossos pensamentos, guardando os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Porque o Senhor está no governo. Porque o Senhor tem o domínio de todas as coisas. Porque nós podemos clamar a um Deus que tem ouvido e ouve. Aleluia, que tem boca e fala. Que tem mão e toca, Senhor. Um Deus vivo. Vivo. Nós servimos a um Deus vivo, poderoso, tremendo. Oh, aleluia. Nós podemos confiar no Senhor, na força do seu braço, Senhor, no poder da sua mão. Nós podemos, Senhor, ó Pai, testemunhar, ó Pai, de quantos livramentos o Senhor tem nos dado. Ó Deus, muito obrigada, Senhor. Ó Deus, nós nessa tarde, Senhor, nos lançamos ao Senhor em oração. Deus, nós te pedimos, Senhor, venha ao nosso encontro, Senhor. Venha ao nosso encontro, Pai. Nós queremos colocar diante do Senhor causas, pessoas, familiares, relacionamentos, empresas. Nós queremos colocar, Senhor, filhos, filhas, netos, netas. Nós queremos colocar diante do Senhor problemas, questões, dificuldades. Nós queremos colocar diante do Senhor dívidas. Nós queremos colocar diante do Senhor tudo aquilo, Senhor, que muitas vezes, Pai, foge do controle humano, foge daquilo que nós podemos fazer, mas não foge do Teu poder. Não tem nada que é impossível para o Senhor. Não tem nada que possa ser difícil para o nosso Deus. E é por isso que nós oramos. A oração, Senhor, é esse lugar. É o lugar de derramar, ó Deus, o nosso coração. É o lugar de acessarmos o trono da graça com confiança, com fé, crendo que receberemos Senhor, primeiro de tudo a Tua presença. E também, Senhor, receberemos o favor, a misericórdia em tempo oportuno. Senhor, eu Te amo.
Eu te louvo, Deus, pela vida de cada um aqui, porque, Senhor, eu lembro do que o profeta Isaías disse, que nem os seus ouvidos estão agravados que não possa ouvir, e nem as suas mãos estão encolhidas para que não possa abençoar. O Senhor tem prazer em abençoar. Por isso, abençoa, Jesus. Abençoa o teu povo. Abençoa, Senhor, aqueles, Senhor, que buscam a tua face. Não importa se é de manhã, ou se é pela tarde, ou se é pela noite, pela madrugada. Deus, o importante, Senhor, é nós estarmos enxertados nessa videira. O importante é nós termos o Senhor como a nossa rocha. Ah, Senhor, em nome de Jesus, vai desfazendo tudo que não provém de Ti na nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, vai afastando de nós as nossas transgressões. Vai nos lavando com Teu sangue. Vai nos purificando de toda maldade, de toda malícia, de todo engano, de tudo que não glorifica o Teu nome. Oh, meu Deus do céu, perdoa os nossos pecados. Disse João em das suas cartas que aquele que diz que não tem pecado mente. Nós não queremos ser mentirosos diante do Senhor, porque o Senhor é um Deus que tem olhos como chama de fogo. Senhor, nos ajuda a confessar, ó Pai, aquilo que tem te entristecido e a deixar, porque aquele que confessa e deixa, aquele que se arrepende, para de praticar, esse alcança a misericórdia do Senhor. E às vezes, Senhor, o que o Senhor está querendo de nós nesse tempo é o arrependimento. Jesus, é o coração contrito, quebrantado, para que o Senhor possa trabalhar, para que o Senhor possa organizar, para que o Senhor possa mover. Oh, meu Deus do céu, sem fé também nós sabemos que não podemos agradar o Senhor. Então nessa tarde eu clamo, acrescenta a fé ao nosso coração. Acrescenta a fé ao nosso coração. Quantas vezes, Deus, oh, louvado seja o Teu nome, a gente é limitado. E pior de tudo, às vezes a gente quer limitar o Senhor. Há poder no nome de Jesus, a gente não tem o direito de fazer isso. A gente não tem o direito de duvidar. A gente não tem o direito de minimizar o que o Senhor quer fazer. A gente não tem o direito, meu Deus, de colocar limites num Deus que é infinito, aleluia, num Deus que é ilimitado. Nós não temos esse direito, Senhor. Então vai acrescentando fé no nosso coração. Eu repreendo em nome de Jesus nessa tarde todo o espírito de incredulidade que toma a mente, que tenta, Senhor, paralisar os sonhos, os projetos, que tenta trazer desesperança, que tenta, Senhor, fazer como fez, Senhor, com Jairo. Para de falar com o mestre, para de orar, porque esse problema já não tem mais jeito, porque tua casa não tem mais jeito, porque essa sua vida já não tem mais jeito. A poder no nome de Jesus tem jeito sim, tem solução sim, tem resposta sim, tem mudança de quadro sim, tem favor do céu sim. Tem, Senhor, tem, porque diz as Escrituras que o Senhor trabalha. Nós dormimos, mas o Senhor disse acerca do sábado que o Pai trabalhava e o Senhor também trabalha até agora. Se tem uma coisa que o céu faz é trabalhar. Se é uma coisa que o céu faz é se movimentar. A prova disso é que a Bíblia diz que o Senhor envia anjos. Pai, envia anjos ao nosso respeito. Dispensa anjos agora ao nosso favor, ao favor dos meus irmãos, da casa dos meus irmãos, da empresa, da família. Meu Deus, anjos de guerra, anjos poderosos. Nós amamos o Senhor, nós confiamos no Senhor, mas nós cremos no que está escrito, que os anjos são conservos do Deus Altíssimo, ordenados a serviço do céu, para nos favorecer, para nos livrar, para nos guardar, para trazer a resposta como trouxe a Daniel. E se porventura, Senhor, tem tido batalhas nas regiões celestiais, para que essa resposta não chegue na nossa casa, para que essa resposta não chegue na nossa vida, nós declaramos nessa tarde, em nome de Jesus, Senhor, que
toda potestade, que todo principado caia. Senhor, é no nome de Jesus. É no nome de Jesus que nós declaramos. No nosso nome, Senhor, nós não podemos nada. Mas no teu nome, Jesus. No teu nome, Senhor, maravilhas acontecem. No teu nome o inimigo tem que bater em retirada, tem que bater em retirada dessa vida, tem que bater em retirada dessa mente, tem que bater em retirada dessa situação, dessa circunstância, tem que bater em retirada. O nome de Jesus tem poder. E nós declaramos o nome de Jesus nessa tarde, pedindo ao Senhor, vai agindo, vai trabalhando. Nessa tarde o Senhor me leva a clamar para que o Senhor opere e trabalhe em favor daqueles que em Ti têm esperado. Meu Deus, as situações são diferentes. Uns precisam de cura, outros precisam, Senhor, Deus, de um milagre, Senhor, na vida financeira. Outros precisam resolver uma questão na justiça. Outros estão, Senhor, meu Deus, esperando a reconciliação do matrimônio. Jesus, com problemas conjugais. Outros estão, Senhor, clamando pela libertação dos filhos. Meu Deus, são tantas, Senhor, tantas as aflições. Tantas as aflições. Mas de todas o Senhor nos livra. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. A Bíblia diz que o Senhor veio para desfazer as obras do diabo. E eu clamo nessa tarde, venha desfazer. Venha desfazer a obra que não veio do Senhor. A obra que veio do nosso adversário. Ah, Senhor, há poder no nome de Jesus. Qualquer que seja a obra, nós clamamos, cai por terra agora. Porque na nossa vida não vale encantamento. Na nossa vida só vale a verdade da palavra. Na nossa vida só vale o que o Senhor fala, Senhor. Oh, meu Deus. Eu creio em Ti, Pai, e por isso oro. Oro porque é tempo de buscar. É tempo de nós estarmos atentos ao que o céu está nos chamando. Ah, Senhor. A Bíblia diz, Senhor, que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja. E a igreja é a igreja que ora. A igreja é a igreja que busca. A igreja iniciou, Senhor, ali, Senhor, a sua caminhada, Senhor, em Atos dos Apóstolos, em oração. Em oração, em busca. Busca de poder, busca de revestimento, busca de autoridade celestial, busca dos dons, busca. E, Senhor, hoje, nessa tarde, nós queremos buscar a Tua face, nós queremos dizer, Senhor, não só por aquilo que o Senhor pode fazer, embora sabemos que dependemos de Ti para tudo, mas, Senhor, nós estamos aqui porque queremos buscar a Tua face também. Queremos declarar como salmista, Senhor, que o Senhor disse a ele, buscai a minha face. O salmista disse, sim, Senhor, a Tua face buscarei. Oh, Senhor, a Tua presença, a Tua presença. A Tua presença, a Tua presença sobre a nossa vida, sobre o nosso lar. A Tua presença, Senhor, sobre os nossos relacionamentos, sobre as nossas decisões. A Tua presença vale mais. A Tua presença é mais importante. A Tua presença, Senhor, oh meu Deus, que coisa linda é sentir a presença do Senhor na nossa vida, Pai. Por isso, se tem algum coração aqui, Senhor, que está, Senhor, se sentindo, Senhor, seco, eu peço que as águas que descem do trono de Deus possa fluir, possa lavar, possa vivificar, Senhor, e que essa vida possa sentir vida em sua vida. Eu declaro em nome de Jesus toda a terra seca. Receba a água que emana do trono de Deus. A água que jorra. A água que lava. Ah, Senhor, a água que vivifica. Receba vida em nome de Jesus. Muitas vezes, Senhor, nós precisamos disso. Somente das torrentes de águas do céu, Senhor. Para nos preencher. Para nos saciar. Ah, Senhor, quantas vezes nós estamos no raso. Meu Deus, e o que a gente precisa é tirar os pés desse lugar e fazer como Ezequiel. Ir mais fundo, mergulhar mais um pouco.
mergulhar na tua palavra, mergulhar na tua presença, mergulhar na oração. Disse o profeta Jeremias: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Senhor, nós estamos aqui nessa tarde clamando e buscando, Senhor, clamando para que o Senhor nos anuncie o que não sabemos. Anuncia, Senhor, anuncia nessa tarde, anuncia, Senhor, o que precisamos saber. Anuncia, Senhor, o nosso futuro. Anuncia, Senhor, os próximos passos. Anuncia as próximas direções. Anuncia as atitudes que temos que tomar. Anuncia as coisas grandes e firmes que o Senhor tem preparado. Não, Senhor, já está pronto. Anuncia a rota. Anuncia a direção. Jesus, a gente muitas vezes quer fazer do nosso jeito, mas nessa tarde o Senhor está nos convidando a pedir: Senhor, anunciar fala de algo novo. Anunciar, pensamos que sabemos, mas a verdade é que quando nós ouvimos o Senhor, nós percebemos que é o Senhor quem sabe de todas as coisas. É o Senhor que governa a nossa vida. É o Senhor quem dirige nossos passos. É o Senhor quem conhece, meu Deus, as coisas no final, desde o princípio. É o Senhor que estabelece a sua vontade. Ah, Senhor, então nos faz andar em alinhamento. Nos faz caminhar, Senhor, sobre as tuas pisaduras. Não deixa, Senhor, a gente ser independente da presença, Senhor, da revelação, da comunhão. Nos ajuda, Senhor, a termos de Ti as respostas que precisamos. A buscar em Ti, Senhor, as direções que precisamos, ó Pai. Tu és, Senhor. Tu és e não há outro além de Ti. Não há quem possa fazer escapar das Suas mãos, ó Pai. O nosso nome está gravado na palma das Suas mãos. E se tem alguém aqui, Senhor, que vai ouvir essa live depois e porventura vai estar nesse momento de oração e ainda não firmou um compromisso contigo, eu declaro em nome de Jesus que essa pessoa pode ter certeza que o nome dela está gravado na palma das Suas mãos. Eu creio, Senhor. Eu creio que toda a vida está sobre o Teu olhar. Ah, Senhor, os Seus olhos são como chama de fogo. O Senhor contempla, o Senhor conhece, o Senhor vê. E por isso, Senhor, nós podemos clamar, nós podemos suplicar e nós podemos, Senhor, pedir socorro a um Deus que vê. Senhor, glorifica o Teu nome nessa tarde, nesse dia. Glorifica o Teu nome na vida de cada um dos meus irmãos. Glorifica o Teu nome na vida de cada, Senhor, de cada homem, de cada mulher, de cada filho, de cada filha, de cada família. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que a Tua presença, a presença do Teu Espírito Santo permaneça conosco. Oh, Senhor, mais uma vez te agradeço, te glorifico, em nome de Jesus. Amém. Amém. Oh, Deus. Vamos. A gente ora assim, na volta a gente volta, sabe, um pouquinho, mas eu vou me recompor, peraí. A gente volta sentindo a presença de Deus e é por isso que é maravilhoso orar. Certa vez perguntaram para A.W. Pink Tozer o que era mais importante, se era orar ou meditar na palavra. E ele, de uma forma muito sábia, ele, se eu não me engano, ele é inglês, ele é um pregador, um reformador, né, passado, mas os livros dele são maravilhosos, mas ele responde de uma forma muito sábia. Ele fala assim: o que é mais importante para um pássaro? A asa direita ou a asa esquerda? E aí a pessoa já recebeu a resposta. Um pássaro não consegue voar com uma asa só. Então, que o Senhor nos dê esse discernimento, né?
que a gente nem pode ficar sem a oração e a gente também não pode ficar sem a leitura da palavra. Eu sei que dependendo da fase, da circunstância da vida, nós vamos orar um pouco mais, mas nós precisamos ter as escrituras até como fonte para essa oração, mas também que a gente não queira só o conhecimento, porque do que vai adiantar só o conhecimento se a gente não tiver o poder de Deus, o poder do Senhor, o poder do Espírito Santo, o poder da presença. Porque você pensa, quando você acessa a presença de alguém, então você vai num consultório, né, médico, e você tá na sala de espera, e aí tem aquela porta que você passa e aí fecha. Quando você entra ali para ser atendido por aquele médico, é só você e aquele médico. Você tem acesso a toda a prescrição, você pode ali dizer os sintomas, o médico vai passar o tratamento. Então, ali você tem, dependendo da consulta, você tem intimidade, né? Porque o médico vai precisar, talvez, fazer um autoexame, talvez fazer uma movimentação corpórea em você. E aquilo tudo é muito selado dentro daquele consultório. E esse é um ambiente de oração, é um ambiente selado. É um ambiente onde a gente tem um Pai perto da gente. Pela pessoa de Cristo Jesus a gente acessa, né? A Bíblia fala que o véu do templo foi rasgado e agora já não há mais separação. Então, pelo novo e vivo caminho, não pelo nosso merecimento, nós não merecemos, mas lavados pelo sangue de Cristo, justificados pelo sangue, pelo novo e vivo caminho, a gente acessa a sala do trono e a gente tem acesso a Deus. Gente, isso é um privilégio, isso é uma maravilha. Então, glória a Deus por nos dar essa ferramenta, né? Por nos dar essa disciplina, por nos mostrar até mesmo através da pessoa de Cristo o quão importante é orar, porque o que mais Jesus fez foi orar. O próprio Filho de Deus não deixou de ter comunhão com o Pai. Então quem sou eu e você, falar igual uma amiga na fila do pão, para achar que a gente pode ficar sem orar? E aí as orações, gente, elas mudam muito, né? Existem as orações devocionais, que são as orações da manhã, as orações da noite. Geralmente as orações da manhã você apresentando o dia a Deus, as orações da noite você agradecendo. Existem os clamores. O clamor não é em silêncio, não é aquela oração em espírito. O clamor é o grito da alma, quando você bota a boca no pó. É quando a gente clama a Deus por uma causa difícil que a gente está enfrentando. É quando sai aquele grito, né? Senhor, me socorre. Quando a gente chora, se derrama. Existe também a intercessão, né? A intercessão é quando você não ora só por você, pela sua casa, pelo seu emprego, pelos seus filhos, e você. Quando você não é só o centro da oração. Mas a intercessão, o Espírito Santo, ele vai te levando a orar por outras pessoas, ele vai trazendo nomes na sua mente. Você acha que é coisa da sua cabeça e não é. Às vezes essa pessoa está precisando da oração nesse exato momento. Alguém que já teve uma experiência dessa? Aqui a Monique está falando, verdade. Ô Monique, saudade de você também, querida. Então, a intercessão é esse momento. Existe também a oração em espírito, né? Que é aquela oração que às vezes você está em silêncio, mas está falando com Deus, está dirigindo, está lavando a louça, está cuidando do filho, está trabalhando, está no metrô, está fazendo qualquer atividade, mas você está ali ligado com Deus. A bênção da oração, né? É o contato. Tem um hino antigo da harpa cristã que fala: guarda o contato com teu Salvador. É o Wi-Fi, né? É a ligação, é a conexão. E a gente não pode perder isso jamais. Isso é muito valioso. E eu quero deixar aqui rapidinho para nossa meditação, livro de Malaquias. Capítulo 3, a partir do verso 13. Isso, a partir do verso 13. Diz assim: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos,
Também os que cometem impiedade se edificam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor, para os que se lembram do seu nome. Se alguém puder colocar referência aí para mim, gente, Malaquias 3, a partir do 13, 13 ao 18. Vou repetir: aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor, para os que se lembram do seu nome. E Deus diz assim: e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Deixa eu botar aqui a referência para quem entrar depois. Malaquias 13. Perdão, gente, ao vivo é assim mesmo, 13 ao 18. Fica aqui comigo, me dá a sua atenção rapidinho, para eu compartilhar com você o que Deus falou comigo de uma forma muito rápida, muito objetiva. Manda, né, para alguém se você puder. Aqui a gente vê dois grupos de pessoas, tá? A gente vê o grupo de pessoas que acha que é inútil servir a Deus. E a gente tem um grupo de pessoas que temem ao Senhor. Na verdade, a partir desse versículo 13, você vai ver sempre Deus apontando dois grupos de pessoas. O que acha que é inútil servir a Deus e acredita que os soberbos se dão bem. A gente vai ver o grupo que teme ao Senhor, e no final Deus vai mostrar a diferença do justo para o ímpio, do que serve a Deus e do que não serve a Deus. Porque para Deus, gente, sempre só vai ser duas escolhas. Nunca vai ter na Bíblia um meio termo. Tanto que está escrito lá na carta, se eu não me engano, eu tenho medo de errar a referência, eu não sei se é Tiago, mas numa das cartas está escrito que a gente não pode cochear entre dois pensamentos. Lá no Apocalipse fala sobre a igreja que é morna, nem é quente, nem é fria. E essa o Senhor tem náuseas. Ele diz que sente vontade de vomitar. Então, o que o Senhor já deixa muito claro aqui pra gente é em qual grupo nós estamos. E a primeira coisa que eu coloquei aqui pra gente refletir é que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pensa e com o que a gente fala. Porque Deus ouviu o pensamento de algumas pessoas. Algumas pessoas falaram: é inútil servir a Deus, por que eu vou servir a Deus? Se aí, ó, os soberbos fazendo o que fazem, eles escapam, eles vivem bem. Se comparando, o que nos lembra isso? Salmo 73. Salmo 73, Salmo de Asaf. Asaf passou por isso. Eu já fiz uma live sobre isso, eu lembrei dele. Asaf comparou a sua vida, a sua história com Deus, com os ímpios. E a Bíblia fala que quase ele pereceu, quase ele caiu. Porque ele olhou para a prosperidade dos ímpios e ele achou que ele estava em desvantagem. E a Bíblia fala até que eu entrei no santuário de Deus. E ali o Senhor se revelou para ele. E ele pôde perceber o fim dessas pessoas. Então aqui eu anotei o que a gente tem pensado. Né? O que a gente tem pensado sobre servir a Deus. Lembrando que a gente está no contexto de Malaquias. Né? A gente está no contexto histórico de Malaquias. Nessa época, o povo estava passando por um declínio moral. Certamente, quando Deus levantava um profeta, de Israel não era para falar apenas coisas boas, mas o profeta era e deve ser até os nossos dias, o ofício profético, ele deve ser usado
para falar, para comunicar aquilo que o céu está falando, aquilo que o céu está dizendo. E pode ser coisas boas, bênçãos, novidade, vitória, pode, mas também o céu comunica acerca do comportamento, acerca dos pensamentos errados, das atitudes erradas. Olha aqui, Deus viu o que eles estavam pensando. E eu coloquei assim, cuidado, vamos ter cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente, com a comparação que é tão inerente aos nossos dias. Porque olha o perigo disso. Inútil é servir a Deus. Eles falaram, é inútil, ou seja, estou fazendo isso para nada. Isso também já me mostra que eles esperavam algo em troca. E servir a Deus nunca vai ser uma moeda de troca. Servir a Deus em honra. Servir a Deus por amor. Servir a Deus... tem uma frase que eu amo que diz assim: você não serve para ser salvo. Você serve porque você é salvo. Então é uma consciência muito grande de quem Deus é, do que Deus fez, e por isso servimos. E agora tem um outro grupo, que é o grupo que eu quero, em nome de Jesus, que eu e você estejamos fazendo parte. Que é o grupo daqueles que temem ao Senhor. Olha como temer ao Senhor é importante. A Bíblia fala aqui em Malaquias que aos que temem, ou seja, ao outro grupo, falam cada um com seu companheiro, ou seja, eles não estão sozinhos, tem pessoas junto com ele, tem pessoas ali também amando, se honrando o Senhor. O Senhor atenta, ou seja, Deus vai te dar atenção se você temer a Ele. O Senhor ouve, ou seja, Ele vai te ouvir se você temer a Ele. Ele vai se lembrar e Ele vai te poupar e me poupar. Diz aqui: atenta, ouve, fala que Ele tem um memorial diante dele. Lembra lá de Cornélio? Que tudo que Cornélio fazia estava subindo como memória diante de Deus. Detalhe: Cornélio ainda não tinha revelação de quem Cristo era. Cornélio ainda não tinha revelação de quem Cristo era, mas a Bíblia diz que as orações, os jejuns e as esmolas de Cornélio estavam subindo diante de Deus, porque Cornélio era justo. Cornélio temia a Deus. Então, olha, o céu tem memória. Quem precisa de ômega 3 para não se esquecer dos compromissos, do que tem que fazer, eu e você. Mas o Senhor tem memória. E aí diz aqui que o Senhor vai se lembrar e vai poupar. Poupar do quê, gente? Do dia da visitação. Porque Deus, aqui também em Malaquias, como em alguns outros profetas, Deus estava falando, vai ter um dia que eu vou vir com visitação. E a esses eu vou poupar. Os que temem o meu nome. E essa parte é muito linda, porque Deus fala assim, ó, e eles serão meus. Deixa eu falar uma coisa com você que está aqui. Quem é que nunca, numa situação de perigo ou numa situação de dificuldade, ai meu Deus, quem tem o hábito de fazer isso, né? Eu acho que é meio até que involuntário. Quando você vê, você já falou, ai meu Deus, meu Deus, meu Deus. Então a gente traz Deus pra gente, Deus é nosso, Deus é meu. Outra coisa bem diferente disso é o Senhor do céu, do trono dele, falar assim, e eles serão meus. E eles serão meus. Nessa tarde, eu quero declarar sobre a sua vida e sobre a minha vida. O Senhor está olhando pra gente, está falando, vocês são meus filhos. A gente precisa tomar posse da paternidade de Deus. Embora no Novo Testamento Jesus tenha vindo revelar o Pai, olha aqui como na antiga aliança o Senhor já estava revelando a paternidade dele. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Deus está dizendo para a sua igreja, para mim, para você, que Ele se lembra, que Ele cuida, que Ele zela, que Ele protege. E Ele está dizendo para alguma situação que você está vivendo, para alguma coisa que eu e você estamos enfrentando, que essa dificuldade não é maior do que a paternidade dele sobre a nossa vida.
do que o amor dele sobre a nossa vida. Porque lembra do que o profeta escreveu, inspirado pelo Espírito Santo? Que o Senhor ouve, que o Senhor se atenta, que o Senhor tem memória, ele se lembra que o Senhor poupa. Então eu não sei do que você está pedindo livramento ao Senhor. Eu não sei qual tem sido o motivo do seu clamor a Deus. Mas de uma coisa você pode ter certeza, convicção, como uma amiga minha fala, fé, confiança de que Deus ouve, de que Deus se atenta, Ele te dá atenção e Ele lembra e poupa. Poupar é livrar, gente. Poupar é guardar. Poupar é prover na hora certa. Poupar é agraciar. Poupar é fazer isso que ele está falando aqui, trazer para perto dele e falar assim, não pense em tocar na menina dos meus olhos. Porque eles são meus. São tesouro para mim, particular. Poupá-los-ei, Deus está falando de novo que vai poupar. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Vou repetir. Poupá-lo-ei como um homem, ou seja, como um pai, que poupa a seu filho que o serve. Meu Deus. Olha como aquele grupo que estava dizendo inútil é servir a Deus não está entendendo nada de vida cristã, não está entendendo nada do que é amar e honrar ao Senhor com a vida, porque servir a Deus aqui, nesse contexto de Malaquias, não propriamente está falando só do serviço na casa de Deus, da obra de Deus, está falando em servir com a vida, em servir em obediência, em servir aos princípios, em temer ao Senhor e praticar os seus mandamentos, em se afastar do mal. Servir a Deus, na antiga aliança, estava muito além de fazer obra, tá? E fazer obra nos nossos dias também é importante. O Senhor está falando aqui, como quando você serve a Deus, quando eu sirvo a Deus, será que a gente só vê Ele como Senhor? Será que a gente não tem o entendimento que a gente está servindo ao nosso Pai? Porque olha aqui o que ele fala. Serve a Deus entre o que... Poupa-lo-ei como um homem, poupa seu filho que o serve. É um filho que está servindo o pai. Deixa eu lembrar de uma parábola. Eu não sei aqui se eu anotei referência, porque às vezes eu faço isso, gente. Eu escrevo e... Não, eu anotei sim. Era aí. A parábola dos 2 filhos. Não anotei. Mas tá lá no Evangelho. Eu esqueci mesmo agora se é Lucas ou Mateus. Mas tem 2 filhos. E aí o pai fala dá uma ordem para os 2. O primeiro filho fala que vai e o segundo filho fala que não vai. E aí eles passam um tempo, aquele que falou que ia, não foi. E aquele que falou que não ia, foi. Eu acho isso muito tremendo. Eu acho isso muito tremendo. Porque... de início, o que falou que ia já estava garantido. E o que falou que não ia, certamente já tinha perdido a vez. Mas como Deus não trabalha com palavras, o nosso Deus trabalha com atitudes. Jesus pergunta para os discípulos, quem vocês acham que fez a vontade do Pai? O primeiro ou o segundo filho? E os discípulos respondem, o segundo filho. Porque servir a Deus passa por isso. Não passa por palavras. Servir a Deus passa por atitudes. Servir a Deus passa por vida diária. Servir a Deus passa pelo nosso testemunho. Servir a Deus passa pela nossa submissão, pela nossa rendição. Às vezes a gente, dentro da gente, fala assim, não vou fazer. Mas quando você vê, você já está fazendo. Quando você vê, você já foi. Você já está lá. Porque você pensa, não, eu falei que não ia fazer, mas eu vou fazer isso para o meu Pai, eu vou fazer isso para o meu Deus. Eu queria trazer alguns versículos que o Senhor ministrou no meu coração.
Hebreus 6:10 diz assim: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não faça negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Meu Deus! Deus não é injusto, gente. Nessa tarde, tenha certeza disso, Deus não é injusto para se esquecer da sua entrega, do seu amor, da sua disponibilidade. Deus não é injusto para se esquecer do seu compromisso, em que você talvez poderia estar fazendo tantas outras coisas, mas você está lá servindo só a Deus, não somente a Deus, principalmente a Deus, primeiro a Deus, mas olha o que o escritor aos Hebreus fala, aos santos, ou seja, servir a Deus vai te levar a servir pessoas. Ah, não, eu só sirvo a Deus. Não. Se você serve a Deus, se você ama a Deus, você vai ser conduzido a servir pessoas, servir na sua casa, servir os seus vizinhos, servir em comunidade, servir em igreja. Amém? 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aquelas pessoas de Malaquias não estavam entendendo que se trata de constância, se trata de firmeza e que tem recompensa. Não sou eu que estou falando que tem recompensa, gente. É a Bíblia. A Bíblia está garantindo recompensa para aqueles que servem a Deus. Lucas 9:62, ao que Jesus asseverou, ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 10:2, e eles lhe recomendou, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da plantação que mande obreiros para fazerem a colheita. Olha o que o Senhor está falando, tem um espaço muito grande para muita gente trabalhar. Mas a Bíblia, Jesus já deixou aqui, que ele não deixou ninguém enganado, ele disse que os trabalhadores são poucos. São poucos, às vezes, os que querem se render, os que querem se submeter. Mas eu louvo a Deus, porque o Senhor conhece os que são seus. E no final, no verso 18, ele diz, então, se é o Senhor ainda falando, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. E claro que isso aqui tem uma dimensão muito maior, né? Como eu disse, do que fazer a obra de Deus. Aqui está falando sobre a vida no altar. Está falando sobre aqueles que assumiram um compromisso, aqueles que mantiveram a aliança com o Senhor. E o Senhor está falando que há uma diferença, a gente tem que ter diferença. Tem que ter diferença. Tem que ter diferença do crente para a pessoa que ainda não foi salva. Tem que ter diferença do cristão para quem ainda está preso às coisas desse mundo. Até para que quem está lá do outro lado, em outra dimensão, possa olhar para a igreja, possa olhar para mim, para você, possa olhar para esse povo chamado povo de Deus e falar assim, eles são diferentes, eles têm algo diferente, eles me dão sede, eles são sal, eles me dão sede de Deus. Eles possam querer desejar ter essa comunhão, ter essa aliança. Agora, se for igual, se não tiver diferença, se as práticas forem a mesma, mas se o nada a ver operar,
Ah, mas não tem nada a ver isso, não tem nada a ver aquilo. Se isso entrar no nosso coração, na nossa rotina, no nosso testemunho, qual vai ser a diferença? Eu falei aqui do sal, né? Jesus disse que para os discípulos, vós sois o sal da terra, o sal dá sabor à comida. A gente pensa numa comida sem sal. Quem gosta de comer comida sem sal, me avisa. E essa pessoa tem que ser estudada. Porque não é normal. Você pode botar o tempero que for numa comida. Que for. Pimenta do reino, especiarias, qualquer tipo de erva. Esquece o sal para você ver se a comida fica boa. Alho, cebola, o que você quiser colocar. O sal é o que dá o gosto. E Jesus disse que nós somos sal. Jesus disse que nós somos luz. E a luz resplandece. Então Deus está deixando aqui na sua palavra. Vocês vão ver a diferença. Tem que ver. Não tem essa coisa de, mas Deus conhece meu coração. Não, Deus conhece teu coração, Deus conhece meu coração. Mas Deus está falando pela sua palavra que vai ser vista a diferença do que serve e do que não serve. Do justo para o ímpio. Daquele que pratica a justiça, daquele que pratica a beneficência. Jeremias, a minha igreja está lendo o livro de Jeremias. Eu quero ver se eu consigo aqui abrir rápido. Só pra gente ver como é simples e às vezes a gente complica. Eu falei, Senhor, como é simples. É a gente que complica mesmo. Na verdade, é tudo muito simples, mas a gente consegue complicar. Porque às vezes as palavras são um pouco mais difíceis, mas quando a gente vai buscar o significado, é tudo muito simples. 23 a 26. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Aí se você for pesquisar o significado de beneficência, sabe o que é, gente? Fazer o bem. Fazer o bem. Juízo e justiça é o quê? Fazer o que é reto. Olha, sermos pessoas que buscam fazer o bem. E se eu não estou errada, na carta de Tiago ele disse que aquele que sabe fazer o bem, pode ter oportunidade de fazer o bem, não faz, esse comete pecado. Caiu aqui, gente, desculpa, não sei se voltou. Deu que estava com baixa conexão. Louvado seja Deus, para finalizar, que a hora já foi. E Deus não parou aí. Na diferença do justo para o ímpio, ele ainda coloca outra diferença. Do servo para o que não é servo. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo. E eu falo assim para Deus: Senhor, eu sou tão tua filha quanto serva. A minha maior preocupação nos nossos dias, na nossa geração, é quando a gente tende a estar entre os dois polos. E não no equilíbrio disso. É quando as pessoas só se enxergam como filhas de Deus, foram alcançadas pela graça. Como está escrito lá na carta, de Paulo aos Efésios, que nós fomos feitos filhos de Deus, amados, aceitos. E nós tomamos posse dessa promessa e falamos, não, mas eu sou filho, eu sou filha, eu tenho identidade de filha, glória a Deus. Isso é real, isso é bíblico. Como eu disse, nós precisamos nos relacionar com Deus como Pai. Nós precisamos ter essa paternidade dentro da gente, com uma convicção no nosso coração de que nós temos um Pai, de que nós somos filhos. Mas nós não podemos nos esquecer de que Ele também é Senhor. Aleluia. Tão Senhor que Paulo chegou a dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha, como isso tem que estar fundido, como isso tem que estar junto. Eu sou filha de Deus, mas eu sou serva do Deus Altíssimo. Eu sou filha do Abba, eu sou filha do meu Pai.
mas eu também me submeto ao senhorio de Cristo. Eu levo a minha mente, eu levo os meus pensamentos, eu levo a minha vida cativa ao senhorio de Cristo. O que Ele quer que eu faça? Qual é a direção? Qual é o comando? Qual é o que Ele está me pedindo? E Ele está dizendo aqui. E vocês vão ver a diferença daquele que serve do que não serve. Porque muitas vezes aquele que não serve a Deus é aquele que não tem essa dimensão ou talvez esse temor de que Deus é Senhor. E que nós precisamos servir a Ele com tudo que temos, com tudo que somos. Como eu disse mais uma vez, não entenda mal, eu não quero aqui criar nenhuma heresia. A gente está no contexto de Malaquias. Então, trouxe alguns exemplos, né, da nova aliança acerca de serviço na casa de Deus, porque isso envolve a nossa presente estação como igreja. Isso envolve a nossa geração. Nesse contexto de Malaquias era um outro contexto. Eles serviam a Deus de outra forma. Mas é nítido aqui que Deus esperava deles uma postura de servo, de serva. Deus esperava deles o serviço. E ainda nos nossos dias, Deus espera de nós identidade de filhos, identidade de filhas, amadas, amados, aceitos, mas também, eu vou dizer, postura de servo, de serva. É como Isaías disse, quando Deus fala assim, a quem enviarei? Você está tendo a visão da glória. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Diante de tudo aqui que você está vendo, quem há de ir? Aí Isaías fala, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Samuel, quando estava ouvindo a voz de Deus e achava que era Eli, e na terceira vez, o que Samuel fala? Fala, Senhor, fala que teu servo ouve. E Samuel era tão rendido e tão submisso aos propósitos de Deus, que ele encontrou Davi, aquele que Deus queria. Foi por Samuel ter um coração tão sensível ao senhorio de Deus na vida dele, que ele vê Eliabe, ele vê os outros irmãos de Davi, mas ele ouve a voz de Deus falando, Samuel, você conhece a aparência, mas eu conheço o coração. Gente, ser servo de Deus é isso. Ser servo de Deus não é fazer a nossa vontade. É ser guiado pela voz de Deus, é ser submisso à voz de Deus. E eu oro para que a gente seja encontrado no grupo dos que temem a Deus. Como está escrito, para que o Senhor nos ouça, para que o Senhor se atente, para que o Senhor nos poupe, como um pai poupa o seu filho que serve, que a gente seja encontrado no grupo dos que temem e que a gente faça diferença nessa terra. Porque como disse bem uma amiga que está até aqui presente, a Lu, na live passada, ela falou, Rafa, a gente fala de dias maus, a gente fala de dias difíceis, mas na verdade sempre tiveram. Quando a gente olha de Gênesis a Apocalipse, sempre tiveram dias difíceis. Sempre se teve duas escolhas para seguir. Sempre se teve duas rotas. Temer ao Senhor, ser justo diante de Deus, ou não temer ao Senhor, ou não obedecer ao Senhor. E aí, louvado seja Deus que Jesus veio simplificar. Jesus veio dizer assim, ó, eu sou o caminho. Não quer errar a rota? Não quer errar o destino? Eu sou o caminho. Passa por mim. Vem até a mim. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Então, eu oro para que a gente tenha esse entendimento. Eu confesso que palavras assim a gente fica até perguntando, Senhor, é para eu trazer? Mas a gente não sabe onde essa live vai chegar. A gente não sabe o que cada um está passando, o que cada um está vivendo. Mas para concluir, eu deixo essa frase. Que sejamos tanto filhos quanto servos de Deus. Que a gente encontre esse lugar. Esse lugar de ter a paternidade de Deus. Mas também saber que Ele é Senhor. Ter o afago do Pai, o abraço do Espírito Santo,
aquela certeza do amor de Deus, sabe? Quando está escrito assim na Bíblia, para que vocês compreendam a largura, o comprimento e a profundidade desse amor. Mas também que a gente consiga se submeter e dizer assim, eis-me aqui. O que o Senhor quer que eu faça? Aonde o Senhor quer que eu aplique o meu coração, aplique o meu tempo, invista o meu tempo? De que forma eu posso te servir melhor? De que forma eu posso cumprir a tua vontade, estar no centro da tua vontade? Amém? Bom, tá todo mundo aí quietinho. Eu não sei quem tá por aqui, deixa eu ver. Lu, Delane, Aline, em breve, pastora Aline, minha amiga, meu Deus. A gente vai fazer uma live juntas em breve. Uma amiga cheia de Deus. Monique, saudade de você também, querida. E a Durcilene Nascimento. Olha, eu quero agradecer a cada um que esteve aqui, tá? Cada um que está aí junto comigo, porque essa live é um tempo de buscarmos juntos. Antes de eu falar aqui, passou por aqui primeiro, tá? E que o Senhor possa abençoar a quinta-feira. Eu cismei que hoje é quarta-feira, gente. A quinta-feira de vocês, tá? E que Deus possa, né? Se essa live falou com você, envia pra alguém, sabe? Não precisa enviar pra um monte de gente, não. Deus, se eu colocar uma pessoa no seu coração, envia pra essa pessoa, né? Às vezes essa pessoa tá precisando ouvir, às vezes essa pessoa tá precisando orar, não tá conseguindo orar sozinha. Eu acredito que essa live possa ajudar essa pessoa, tá bom? Eu agradeço e espero vocês semana que vem. Semana que vem a gente vai ter uma convidada e vai ser quinta também, tá? Já vou logo avisando pra vocês. Vai ser quinta-feira, porque na quarta-feira eu vou ter um compromisso, eu não vou poder entrar ao vivo às 3, mas vai ser quinta-feira e a gente vai trazer aqui a Noemi Argolo, uma amiga de jornada, a pastora Aline conhece. Já tô chamando de pastora, tá, Aline? Já tomei posse dessa vitória na sua vida. A Noemi, né, uma amiga que caminhou com a gente por muitos anos, uma mulher de Deus, uma mulher que canta, que prega, que profetiza, vai estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que Deus vai usar a vida dela. Então esteja aqui com a gente semana que vem, quinta-feira, às 3 da tarde, na próxima live Tempo de Buscar, tá bom? Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.